amigos da TV Comunitária de Belo Horizonte, da TV Comunitária de Sete Lagoas, de Ipatinga, a TV Caravelas, da TV Conexão Gerais de Conselheiro Lafayette. Estamos abrindo mais um Gente que é Gente, um programa feito em parceria entre estas 4 TVs comunitárias. O nosso convidado de hoje é o Procurador de Justiça, literato, diretor de teatro, autor, Dr. Sérgio Abrita. Olá, Sérgio, tudo bem? Um prazer estar aqui, doutor Edivaldo. Muito prazer. Como ele é meu amigo de longa data, como é, e há muitos anos foi o seu pai, meu prezado Luiz Carlos Abrita, eu vou me dispensar da reverência de excelência e de senhor. Né? Então vou fazer o mesmo, posso, né? Perfeito. Primeiro, então, vamos nos envelhecer aqui à tua. Dr. Sérgio Abrita é procurador de justiça, atualmente é membro do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, mas trabalhou durante muitos anos na Procuradoria Especializada da Criança e do Adolescente. Sobre isso, nós vamos conversar. É de uma família de juristas, de literatos, impressionante. Eu achei lá, que me foi dado o pai do Sérgio, pelo Luiz Carlos Abrita, um livro do avô dele, doutor Oswaldo Abrita, que foi magistrado. Magistrado acho que já tem mais de 100 anos, né, Sérgio? Mas é uma figura impressionante, que naqueles tempos, nos idos de 31, por aí, da década de 30, ele renunciou ao cargo de magistrado por não se comportar, não concordar com certos comportamentos políticos. O doutor Oswaldo Abrita, que também era poeta, a mãe do Sérgio, falecida recentemente, Dona Conceição Parreiras Abrita, era trovadora, poetisa, foi homenageada semana passada pela União dos Trovadores da Associação Mineira de Imprensa. O pai do Sérgio, Dr. Luiz Carlos Abrita, procurador de justiça aposentado, mas em pleno exercício na luta, trabalhando, continua exercitando aí de seus trabalhos jurídicos, né? E o Sérgio, mas agora vamos dar tempo ao nosso convidado. Sérgio, primeiro, você nasceu onde? Eu nasci aqui mesmo, em Belo Horizonte. Quantos anos de Ministério Público? Eu fiz no ano passado 30 anos de Ministério Público, então estou fazendo agora 31 anos de Ministério Público nesse 2015. Então você já tem direito à aposentadoria. Só no ano que vem, é? Né? Mas pretendo ainda ficar alguns anos no Ministério Público, que é uma grande paixão que eu tenho, né? Atuar como órgão do Ministério Público. Eu te dava um pouco mais de 40 anos aí, só de Ministério Público você já tem 31 anos, então você já está beirando pelo menos uns 50. Mas o Sérgio tem outra paixão, além do Ministério Público, que é teatro. Como é que é essa história de teatro na sua vida? Essa história, ela veio antes, inclusive, de eu entrar para a Faculdade de Direito. Então, eu fazia teatro como ator. Logo depois que eu me formei, eu fiz concurso, né? Eu tinha 23 anos quando ingressei no Ministério Público. Então, obviamente, eu tive que ir para o interior e me afastar, por consequência, dos palcos, né? Da atuação. E eu comecei, então, a escrever. Mais de 30 anos atrás, foi concomitante com essa ida minha para o interior, para Cláudio, né? Que eu fui ser promotor em Cláudio. E foi dando certo também essa carreira, que é uma outra grande paixão que eu tenho, que é o teatro. E fui escrevendo, e as peças foram sendo montadas, e tem já algumas peças montadas. É muito, pelo menos estranho, conciliar a função de promotor de justiça, de procurador de justiça, com a de autor de teatro, de diretor de teatro. Das peças escritas por você,
vamos relembrar algumas delas aí que tiveram mais repercussão? Sim. Agora, por exemplo, que nós estamos fazendo 50 anos da ditadura militar, né? Eu me lembrei de uma peça que houve uma grande repercussão aqui em Belo Horizonte, que se chamava Eu Te Amo Ditadura, que eu escrevi exatamente sobre 4 adolescentes ou jovens, né, que viveram o período da ditadura militar. Teve logo em seguida o aniversário de casamento, que foi montado aqui em São Paulo, no Rio, foi montado no Chile 2 vezes, né, que também retratava esse período da ditadura militar. E outras que são comédias, né, que os produtores gostam mais, como o 10 Maneiras Incríveis de Destruir Seu Casamento, né? E a primeira peça que eu escrevi, engraçado, que foi uma comédia, O Marido da Minha Mulher, que é montada até hoje. Eu escrevi há 35 anos atrás e ela está em cartaz até hoje. Quer dizer, eles vêm, voltam em cartaz, mas agora mesmo há uma produção do Marido da Minha Mulher em cartaz. Então, essa área minha do teatro também deu certo a escrita, no sentido de que os produtores gostam, montam e há uma certa, então, produção dos meus textos. Tem uma que está em cartaz, ou vai entrar em cartaz, vai reestrear essa... É o 10 Maneiras Incríveis de Destruir Seu Casamento e O Marido da Minha Mulher, né, que são 2 grandes sucessos, né? O 10 Maneiras tem 10 anos em cartaz e o Marido da Mulher uns 7. E, como eu disse, mas ele tem sido montado há 30 anos que eles montam esse texto. Você atuava como ator de teatro antes de entrar para a faculdade de Direito. Sim. Você se recorda mais ou menos da época? Sim, eu comecei com teatro em 1978 com o Ronaldo Bosque, né, o falecido Ronaldo Bosque, o saudoso Ronaldo Bosque, tinha uma escola de teatro na Rua Carangola, e nós fizemos alguns espetáculos juntos, né, e na faculdade também, né, eu me lembro que nós montamos lá uma peça do Augusto Boal, que se chamava Murro em Ponta de Faca, né, que eu fiz a direção, atuei como ator, enfim, havia alguns trabalhos políticos também naquela época, nessa área de teatro, que nós levamos da faculdade. Eu te perguntei para ver se havia alguma coincidência que provavelmente a gente teria iniciado uma trilha na mesma época, nos palcos, tá? Porque, não, mas você é mais novo do que eu. O meu primeiro texto... é muito difícil o autor de teatro especificamente, chegar na produção e montar seu texto. E o Otávio Cardoso, na época eu ganhei o Prêmio Cidade de Belo Horizonte com Até que a Morte nos Separe, e ele falou, eu quero conhecer o texto desse menino, aí na época eu era um menino. E fez a montagem através do teatro universitário. Ele era o diretor, ou presidente, não sei como é que se designa o nome Eu tive colega de turma do TU, que até hoje fazem sucesso, como diretor Eide Ribeiro, né, tá? A Neuzinha Rocha morreu recentemente. Só que eu entrei na faculdade, havia um preconceito contra atores, contra os artistas. Tá? E isso era uma desculpa. Né? Eu fui sendo politizado, nós vivemos no período pré-golpe, pré-ditadura, então a gente tinha uma atuação política estudantil muito grande. Teatro foi para escanteio. Eu sou, como dizia João Etienne Filho, depois que eu encontrei antes do seu falecimento, então você é o ator que não se fez, realmente. Mas quem sabe? Ainda surge uma oportunidade. Nós chamamos uma produção ainda, né? Para fazer pelo menos um teste, né? Pois é, se você... Não, quem sabe... Não precisa, né, do teste. Você precisa de uma figuração lá, lembra de mim, né? Ainda estou conta de iniciar uma nova carreira. Muito bem. Um assunto interessante que você tocou foi na questão do teatro, como é que a ditadura tinha medo, né, da atividade teatral, apesar dela ser menosprezada pelas classes, digamos assim, mais favorecidas, né? A ditadura tinha muito medo e ela fazia, inclusive, aquela censura prévia. Eu participei de vários espetáculos que o censor ficava lá na frente, né, um dia antes da estreia, e às vezes ele censurava o espetáculo, não deixava que ele estreasse, né? Foi um período realmente terrível na nossa vida. Às vezes, por causa de uma palavra que tinha no texto, né? Sim. O conteúdo, até os censores, quer dizer, não tinham nem capacidade para entenderem daquilo que estavam fazendo. Mas o teatro era a válvula de escape, realmente, de quem não podia se manifestar publicamente, senão ele seria imediatamente preso, e os autores e os atores sabiam como driblar
a censura, né? Nem sempre tinha um êxito. Sabiam, Né? inclusive tem um amigo, Geraldo Toninho, que atua aqui, é um grande ator até hoje, que eu me lembro que um texto que foi censurado e que ele deu esse texto sem som, ou seja, a plateia entendia perfeitamente o que ele falava tá, então não posso falar, mas ele deu o texto sem som e a plateia entendia e ria, e foi uma cena muito interessante que ele fez com um texto, inclusive, censurado. Olha aí, que interessante. Bom, nós estamos conversando com o doutor Sérgio Abrita, que é procurador de justiça, escritor, autor, diretor de teatro. Até agora nós conversamos sobre o homem de teatro. Agora, daqui para frente, vamos conversar com o procurador de justiça. Sérgio, você já tem 31 anos de Ministério Público, está atualmente exercendo suas funções no Conselho Superior. Conselho Superior do Ministério Público. Sim. Então, como o nosso tempo desse primeiro bloco está se esgotando, não vamos entrar em temas que vão exigir maiores comentários. Não vamos encerrando esse bloco, explicando para a gente como é que funciona esse conselho, o que é esse Conselho Superior do Ministério Público. Bem, o Conselho Superior do Ministério Público é um órgão da administração superior do Ministério Público que tem várias funções relevantes. Por exemplo, as promoções dos promotores de justiça são votadas por nós, membros do Conselho, as homologações dos inquéritos civis públicos, né, se eles são, se é mantido o arquivamento feito pelo promotor de justiça ou não, somos nós que examinamos isso. Os pedidos dos promotores de justiça de estudo no exterior, de afastamento, enfim, é um órgão da administração superior que tem várias funções relevantes na questão mesmo administrativa do Ministério Público e no exame especialmente, né, dos inquéritos civis que são arquivados pelos promotores de justiça. Nós vemos, então, se há necessidade de se fazer uma reforma daquela decisão, se há necessidade de se designar outro promotor de justiça, por exemplo, para propor uma ação civil pública ou não, ou se nós concordamos com aquele arquivamento. E são centenas que chegam por mês aos nossos gabinetes para que nós façamos a análise disso e decidamos. Você é neto de magistrado. Sim. Do doutor Oswaldo Abrita, que exerceu a magistratura há muitos anos atrás, quando não havia nem condição de locomoção dos juízes, promotores aí pelo interior. Quer dizer, você era também literato, escritor. Você é filho de um procurador de justiça aposentado, doutor Luiz Carlos Abrita, que também é escritor, trovador, criador e presidente da União dos Trovadores do Brasil. E da Academia Mineira do Ministério Público, do Ministério Público Mineiro, aliás, Academia de Letras do Ministério Público. Doutor Luiz Carlos Abrita. Tem uma mãe, falecida recentemente, Dona Conceição, que também era trovadora. Quer dizer, como jurista e como escritor, você sofreu as influências dos seus ascendentes ou isso foi simplesmente acaso ou vocação? Não, eu sofri uma influência decisiva, né, porque eu fui criado em meio a livros e processos. E eu diria que os livros são a minha grande paixão. Os processos, eu preferi que eles não existissem. É óbvio que nós preferimos viver numa sociedade que não houvesse processo, mas também não desgosto deles no sentido de que eu penso que uma prestação jurisdicional rápida, né, e eficaz pode também transformar muitas coisas na nossa sociedade. Então, eu tive essa influência decisiva e aprendi a amar tanto a literatura, né, como o meio jurídico também, onde eu trabalho há mais de 30 anos. Pois é, nós estamos finalizando o primeiro bloco de gente conversando hoje com o procurador de Justiça, doutor Sérgio Abrita. Esse programa é feito em parceria entre as TVs comunitárias de Belo Horizonte, TV comunitária de Sete Lagoas, TV comunitária de Ipatinga e TV comunitária de Coronel Fabriciano. Nós telespectadores dessas cidades podem ver nos canais da TV a cabo este programa e toda a programação dessas emissoras.
Também os internautas podem assistir a nossa programação em qualquer parte do mundo, onde estiver, através do nosso site tvcbh.com.br. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltaremos. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Retornamos com um programa feito em parceria entre as TVs comunitárias de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ipatinga e Conselheiro Lafayette. Estamos conversando hoje com o Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Abrita, que também é homem das artes, homem da literatura, é teatrólogo famoso, com várias peças aí em cartaz há muitos anos, muitos prêmios, né, Sérgio? Também na sua carreira como... Sim, recebi. Eu gosto de citar especificamente a cidade de Belo Horizonte, né, que eu ganhei 2 vezes, que impulsionou verdadeiramente a minha carreira como autor, né, como dramaturgo, como autor de teatro. Ok. Para encerrar esse bate-papo sobre o literato de Sérgio Abrita e depois passarmos aos temas da sua área profissional, que é o Ministério Público, a área jurídica, eu vou só pegar aqui, parece que você fez alguma adaptação. História Sem Pé Nem Cabeça é um livrinho, é um livro infanto-juvenil, mas isso aqui é de autoria da sua mãe, Dona Conceição Parreiras Abrita, mas você já escreveu para peças infantis? Eu escrevi alguns textos infantis, né, alguns de minha autoria, outros adaptados, e um deles foi História Sem Pé Nem Cabeça, que era da minha mãe, Conceição Parreiras Abrita, e eu trouxe para mostrar que foi uma montagem muito interessante, muito premiada, ela teve mais de 7 prêmios, né, inclusive de texto, e que era uma história muito bacana e que eu fiquei muito honrado de ter feito essa adaptação desse livro dela. Muito bem. Então, vamos agora aos assuntos que estão, assim, clamando por soluções. Dr. Sérgio Abrita trabalhou por mais de 15 anos na Procuradoria Especializada da Criança e do Adolescente. Isso aqui na capital, evidente, você já era procurador. Aqui na capital. Quando houve a especialização das Procuradorias de Justiça, coube a mim, então, ficar com essa área do Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no que se refere à prática dos atos infracionais, né, pelos adolescentes. Pois é, Sérgio, eu fui juiz de menores da comarca de Teófilo Otoni, só encontrava dificuldades, né? Realmente, aquilo é como se não existisse para a cúpula do Poder Judiciário, nem para o Estado. Quer dizer, o juiz que se virasse, se ele quisesse deter menor infrator, menor fugido, menor abandonado, ele que arrumasse alimentação, local para essas crianças fazerem, era uma falta de estrutura de fazer dó. Quer dizer, em Belo Horizonte, também a situação nunca foi muito boa. Ou, quando você assumiu essa procuradoria, só encontrou facilidades para atuar? Bem, obviamente eu não atuo na ponta. Eu venho os processos para a segunda instância, são recursos, né? Ou dos adolescentes ou do Ministério Público. Nós temos, então, que dar o parecer para que eles sejam julgados pelas câmaras ou pelas turmas do Tribunal de Justiça. Esse trabalho de ponta, hoje em dia, o Ministério Público já tem uma equipe mais sólida, né, para fazer análise das situações, tem assistentes sociais, tem psicólogos, enfim. Isso já foi bastante equacionado. Na época que nós trabalhamos, eu trabalhei como promotor de justiça também com o Código de Menores, a situação era, evidentemente,
muito pior, inclusive porque nós sabemos que o Código de Menores tratava os adolescentes como meros criminosos, o que não acontece com a Lei 8.069/90, né? O hoje tão discutido Estatuto da Criança e do Adolescente, que deu esse passo adiante e começou a ver que teria que haver um tratamento diferenciado para a criança e do adolescente. Então, a situação melhorou, pelo menos no âmbito do julgamento, né, dos atos infracionais pelo Judiciário, pelo Ministério Público. A sociedade, diante das inúmeras infrações, crimes, entre aspas, praticados por crianças ou adolescentes, a sociedade mal informada ou desinformada apregoa que a redução da maioridade penal é absolutamente necessária e resolveria os problemas. Claro que esta mentalidade é formada por meio de comunicação que apregou isso, ou por malucos que estão no Congresso, estão na Câmara dos Deputados, que acham que o negócio é botar criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos na cadeia. Ou alardeiam que o menor não pode ser detido, o que é uma inverdade. O menor sempre pôde ser detido, o que não há, infelizmente, condições para o atendimento dessas crianças. Não existe nem cadeia, nem grades, nem juiz, né, para se colocar aquelas pessoas, tanto adultos como menores, que deviam estar separados da sociedade. Mas vejamos o que pensa a respeito o doutor Sérgio Abrida sobre a redução da maioridade penal. É a solução? Acredito que o senhor resumiu tudo. Absolutamente não é a solução. Inclusive, acredito que seja um atentado mesmo contra o Estado democrático de direito que nós vivemos hoje, né? Porque o senhor sabe muito bem, doutor Edivaldo, que o artigo 228 da Constituição Federal fala que são inimputáveis os menores de 18 anos, que eles serão regidos, então, os seus atos por uma legislação infraconstitucional, que, no caso, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Código Penal repete também, não é, esse dispositivo constitucional e também está no artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles são inimputáveis e isso nós sabemos que é um direito, uma garantia individual, apesar dele não estar no artigo 5º da Constituição Federal, ele faz parte dos direitos e das garantias fundamentais do indivíduo. Portanto, também conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal, ele se torna uma cláusula pétrea. Ele não pode ser objeto de emenda constitucional porque trata-se de garantia individual, esse problema da redução da maioridade penal. Então, ele não pode ser objeto de emenda constitucional. Nós sabemos, então, que é inconstitucional qualquer projeto de lei que queira reduzir a maioridade penal. E há uma crença de que os países mais adiantados têm essa maioridade penal reduzida, o que não é verdade. O Japão, agora mesmo, está passando essa maioridade penal para 20 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente representou, como eu disse aqui no início, um avanço considerável nesse tratamento da criança e do adolescente. O que falta é que sejam realmente implementadas, não é, aquelas ações que estão especificadas na Lei 8.069 de 1990, para que a criança e o adolescente sejam verdadeiramente cuidados, sejam verdadeiramente formados, né, tenham sua formação verificada por psicólogos, por assistentes sociais, quando praticam uma contravenção penal ou um ilícito, né, que, na verdade, é o ato infracional. Mas, infelizmente, doutor Sérgio, nós temos muitos juristas aí na sociedade brasileira, como temos quase 200 milhões de técnicos de futebol. Todo mundo entende do assunto sem saber absolutamente de nada e vai dando logo seus pareceres, suas sentenças, sem conhecimento de causa.
Doutor Sérgio, finalizando nosso programa, eu gostaria que o senhor abordasse aqui um problema que é o da adoção, principalmente a adoção internacional. Olha, eu fui também juiz de menores, fiz inúmeras adoções internacionais e não me arrependo de tê-las feito. Salvei muitas crianças da fome e da morte. Tenho notícias de todas que foram para o exterior, mas existia uma resistência, existia uma propaganda. Era perigoso para o juiz, apesar de seguir à risca as normas processuais, de admitir uma adoção internacional. Eu tenho filha adotada, eu tenho neto adotado, tá? Mas as dificuldades eram imensas. Você foi membro do SEJA, que é um conselho que estabelecia normas ou regulamentava as inscrições para adoção. Isso tudo dificultava. Como está, você é favorável à adoção internacional, a uma facilitação nas adoções normais entre brasileiros? Sim, absolutamente a favor. Como o senhor disse, o problema é muito grave, né, das crianças abandonadas, dos excluídos, e eu acredito que a adoção internacional, que ela vem sempre em último caso, ou seja, quando a criança não pode ser, evidentemente, acolhida definitivamente por sua família de origem ou por uma família substituta, mas então ela vem equacionar esse problema. E hoje existiu mesmo essa resistência, né, quanto à adoção internacional, mas hoje a Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ela garante que esse procedimento seja absolutamente liso, que não haja nenhum problema, nem quando a adoção é feita, ou seja, que os casais que querem a adoção ou que o indivíduo que queira adoção, fazer adoção sozinho também, que isso é possível, né? O estrangeiro, né? No caso da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, ela trabalha especificamente com a adoção internacional, ou seja, daquele que reside fora do Brasil, mas há uma série de procedimentos, uma série de estudos de casos, tanto lá no estrangeiro como aqui no Brasil, para que seja dada a essa pessoa, a esse casal, a habilitação, ou seja, para que seja mostrado que ele tem todas as condições para poder adotar uma criança. Isso sempre foi feito rigorosamente feito, principalmente nas adoções internacionais. Eu tive casos em Teoflotone em que um pai passou quase um ano em Teoflotone aguardando os trâmites legais para fazer uma adoção. Sim. É um negócio muito complicado. A Justiça, ou o Poder Judiciário, ou às vezes até o Ministério Público, nunca reconhecia o direito à adoção, à livre adoção, previsto no Código Civil, porque a adoção regulamentada pelo antigo Código de Menores era para os menores sem relações familiares, que estavam ao abandono. Mas uma mãe que tivesse uma criança, pelo Código Civil, sempre pôde, de comum acordo, claro, com a participação do Ministério Público, com a concordância do Ministério Público, com decisões judiciais, entregar sua filha à adoção para quem bem ele quisesse. Isso não era reconhecido, parece que agora houve uma mudança de entendimento. Doutor Sérgio, mas infelizmente são tantos temas aí interessantes para a gente discutir aqui, e eu não me contive, tive que dividir o nosso programa entre dois entrevistados. Entre o primeiro, um ator, diretor de teatro, escritor, e o outro, o homem da Justiça, do Ministério Público, o doutor Procurador de Justiça, Sérgio Albrita. Enfim, não faltarão oportunidades para discutir outros temas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi uma honra e uma alegria muito grande ter participado do seu programa. Ok. Muito obrigado a vocês, caros telespectadores de Belo Horizonte, de Sete Lagoas, de Conselheiro Lafayette e de Patinga. E vocês que nos assistem pela internet, tvcbh.com.br. E até a próxima semana.